Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é uma vida de oração inabalável. Lá no capítulo 6 do texto de Daniel, nós encontramos o episódio da Cova dos Leões. A trama desse acontecimento começa da inveja dos magos e governadores babilônicos, que se incomodavam porque viam Daniel, como tiveram inveja, porque Daniel era conselheiro do rei. O nome do rei, Dário, sinal, Dário. E Dário confiava em Daniel. Mas sua competência não era de práticas humanas, de métodos humanos, mas Deus é quem capacitava Daniel, porque Daniel tinha um relacionamento profundo e constante com Deus. Como seus opositores não encontraram falhas na vida de Daniel que pudessem acusá-lo, ficaram pensando como acusar ele e tiveram uma ideia. Decidiram incriminá-lo pela oração que ele fazia todo dia e acusá-lo. Então, eles organizaram uma lei, um decreto. Todos os presidentes do reino, eles fizeram um combinado para que o rei fizesse um decreto falando que se qualquer pessoa fizesse um pedido por 30 dias para qualquer deus que não fosse o rei, ele ia ser lançado na cova dos leões. Isso está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 7. Percebam que falaram todos, mas Daniel, que era um dos presidentes, não foi consultado. Não chamaram Daniel para fazer esse combinado. E convenceram o rei. Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 9, fala: por essa causa o rei Dário assinou, então, lá a lei. Daniel viu essa lei, então, esse decreto, e revela seu compromisso diário com Deus, que estava acima de qualquer coisa. Ele não se preocupou com o que aconteceu lá com o decreto. Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10, fala que Daniel, depois de que soube lá da lei que o rei assinou, ele foi para o seu quarto, na sua casa, no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, igual ele fazia 3 vezes ao dia, se põe de joelhos e orava, e dava graças a Deus, igual fazia já antes da lei, do decreto. Daniel não mudou a sua prática de oração por causa do decreto, da lei. E por isso foi encontrado pelos seus perseguidores, que viram ele orando. E como que ele foi encontrado? Primeiro, orando constantemente. Daniel sabia que a escritura estava assinada, que ele poderia morrer, que sua vida estava em risco, mas mesmo assim continuou, manteve sua prática de oração, mostrando coragem diante da perseguição. 2. Orando direcionadamente. Ele abria as janelas em direção a Jerusalém, lembrando-se da promessa de Deus, que fala lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 38. Nossas orações devem ser direcionadas para o altar de incenso diante de Deus. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 8, versículos de 3 e 4. 3. Orando diariamente, 3 vezes ao dia. Não faltava, não falhava. Daniel mantinha sua disciplina espiritual. Isso mostra constância e também prioridade na vida de oração. 4. Orando agradecidamente. O texto fala que ele dava graças diante do Senhor, mesmo em meio à ameaça, à acusação ou à perseguição. A gratidão em situações difíceis, adversas, é sinal de fé madura. 5. Orando continuamente. Como costumava fazer, indica que não era algo novo, que começou depois da lei. Não, ele já fazia isso antes da lei. Daniel tinha uma vida
de oração contínua, independente das circunstâncias, dos acontecimentos. O decreto, a lei do rei não mudou a vida, o modo de vida de Daniel, porque ele tinha disciplina de oração. E você, como está a sua prática de oração? Você fica firme, permanece firme, mesmo quando tem situações adversas? O prazer em orar está em saber que Deus é imutável, que nós pode parecer uma quebra de rotina, para Ele é apenas o cumprimento perfeito do seu plano soberano, desse Deus maravilhoso. Você leia os textos que foram falados aqui hoje, também ore, peça a Deus para você orar mais, para você ter uma disciplina de oração espiritual constante. Também não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo. Beijo, Deus abençoe e tchau.